Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Ela serve de modelo para nós, porque não havia grandes problemas nessa assembleia. Os irmãos lá parece que estavam andando de maneira correta, né? Ao contrário de Coríntios, né? Que nós vimos Coríntios que estava uma bagunça. Mas aqui não. Aqui nós temos uma assembleia exemplar em alguns aspectos, em muitos aspectos. E ele começa, portanto, no versículo 1 de Filipenses 2, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Então o que ele vai exortar, ainda que essa assembleia aparentemente estivesse correndo muito bem, não deixa de ter algum probleminha, não é? Que se você vai para o capítulo 4 dessa mesma carta, versículo 1 ele fala, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que sintam o mesmo no Senhor. Então, pelo jeito, estava acontecendo aqui entre essas duas irmãs algum desentendimento. Estavam com opiniões diferentes ou preferências ou alguma coisa, porque no meio de tudo que é bom na carta, nós encontramos aqui uma reprimenda de leve, não é, nessas duas irmãs que não estavam se entendendo. Basicamente era isso, elas não estavam se entendendo. Por isso que ele vai falar então que completai o meu gozo no capítulo 2, versículo 2, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então essa é a chave que ele já dá aqui, de como não termos divisões, contendas ou opiniões diferentes. Quando ele fala para sentirmos a mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, no versículo 2 aqui, ou de acordo com o mesmo pensamento, qual o pensamento que nós temos que ter? Não é? O pensamento de Cristo. Sermos conforme a Ele em toda a nossa maneira de pensar, de toda a nossa maneira de amar, de todo nosso ânimo, de todo o nosso sentimento. Por quê? Qual o exemplo que Cristo nos dá, que o Senhor Jesus nos dá, quando esteve aqui no mundo, né? Ele nunca fez nada por contenda ou por vanglória, como fala no versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória. E ele era o exemplo máximo de uma pessoa que não se vangloriava. Por que eu digo que o exemplo máximo? Nós vamos ler mais adiante, nesse capítulo 2 de Filipenses, que ele desceu dos altos céus, ele se rebaixou 7 vezes, para depois ser exaltado 7 vezes. Então, para ele chegar aqui nesse mundo, e ser quem ele foi aqui, e fazer o que ele fez aqui, ele teve que descer uma escada com 7 degraus, que seria assim, 7 passos perfeitos, né? 7 é o número perfeito. 7 perfeitos passos de humilhação, para se fazer homem e chegar até a cruz. Então, de maneira nenhuma ele podia se vangloriar de alguma coisa. A única coisa que ele podia se vangloriar, talvez, né? Mas não, isso não porque era uma coisa dele, mas quando ele fala para os fariseus, quem é que me convence de pecado? Ou seja, não havia nele pecado algum. Não havia... Ninguém pode falar assim, você está pecando, ou você pecou.
Porque ele foi o único homem perfeito que já caminhou nesse mundo. Qualquer pessoa que pense que a sua salvação seja recebida por não pecar, eu parei de pecar já faz 1 ano e 3 meses e 4 dias, 20 horas. O cara está contando, né? A última vez que pecou. Então, você está dizendo que não pecou nesse tempo. E 1 João, capítulo 1, diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Acho que é isso que fala o versículo. Mas então, a posição de um ser humano comum, é claro, é não querer cair em pecado, não pecar. Não é que o fato de sermos salvos pela fé nos dê carta branca para pecarmos à vontade. Não é isso. Porque toda vez que um crente peca, ele sente o peso do seu pecado, ele sente a tristeza que isso causa no Espírito Santo que habita nele. Por isso que quando uma pessoa fala assim, você prega o Evangelho da Graça para alguém, ele fala assim, então tá fácil, assim eu posso viver do jeito que eu quiser, cair na gandaia e tal. Eu sempre respondo, isso aí já não é um pensamento de uma pessoa que foi salva. Isso aí já denota que você não entendeu a gravidade da obra de Cristo, o tanto que ele teve que passar na cruz para morrer, para sofrer e morrer, para pagar os nossos pecados. Porque tratar levianamente o Evangelho da Graça realmente não demonstra que a pessoa entendeu, ou que ela tenha recebido aquilo no coração. Quando me converti, me humilhei, bati na minha coxa, como que fala o profeta, acho que é Jeremias, né? Jeremias 31, versículo 19. Na verdade que depois que me converti, tive arrependimento. E depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Aqui essa palavra, aqui vamos ver uma outra versão. Tenho de aguentar a falta de vergonha da minha juventude, de como eu era desavergonhado na minha juventude. Isso é uma tradução católica agora, que ela tem uma explicação para a palavra opróbrio, que não é realmente muito usada hoje, né? A gente não usa muito. Suportei o opróbrio da minha mocidade. Mas então, voltando aqui ao nosso capítulo 2 de Filipenses, qual o exemplo perfeito de alguém que nada fez por contenda, nada fez por vanglória, fez tudo por humildade? O exemplo perfeito é o Senhor. O Senhor. E quando fala aqui no versículo 3, cada um considere os outros superiores a si mesmo, ele fez isso o tempo todo. Quando ele se abaixou lá em João, para lavar os pés dos discípulos, vamos ler a passagem toda para o contexto, né? Versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado, João 13:3, tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, ou seja, ele saiu da fonte de toda, da sua pessoa também, pessoa divina, né? E ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Isso aqui é uma lição para nós também, não termos pressa em aprender as coisas que Deus tem preparado para nós. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar,
não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Claro, ele estava aqui se referindo a Judas. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Não que ele estivesse se gabando disso, mas era realmente quem ele era, né? Mestre e senhor. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Isso aqui demonstra muito bem a distância que a religião institucional, se afastou de Jesus. Porque hoje o que nós vemos, né, começando lá no tempo da igreja primitiva ainda, quando os apóstolos foram embora e morreram, né, foram para o Senhor, e então ficaram as diferentes igrejas, as diferentes assembleias, debaixo de uma grande perseguição, de uma horrenda perseguição. E aí, quando eles eram perseguidos, muitas vezes o governador da região, o imperador mesmo, queria tirar satisfação com os cristãos, então pedia para eles enviarem quem era o líder deles. É claro que os irmãos não tinham líder. O líder deles era o Senhor Jesus, não dava para enviar até o palácio do governador, o palácio do imperador. O líder deles era o próprio Senhor, mas não vai dar para fazer um incrédulo entender isso. Então o que eles faziam? Bom, havia os anciãos. Cada assembleia tinha os seus anciãos, não é? Também chamados de presbíteros ou bispos. Esses nomes são a mesma tradução para a palavra grega. Se não me engano, presbítero é a palavra grega, que pode ser traduzida como ancião ou como bispo. Então eles pegavam, porque nunca era um só. Cada assembleia tinha mais de um. E eles então escolhiam qual era aquele mais experiente, aquele de mais idade, e enviavam aquele. Aí aquele ia interceder pelos cristãos diante do governador e tal. Quando ele voltava, ele já voltava de salto alto, porque ainda que não fosse intenção dele, os irmãos olhavam para ele e falavam assim: esse é o irmão que foi lá no palácio do governo, esse é o irmão que foi falar com o governador, foi falar com o imperador, né? Pronto. Foi aí que se formou a ideia do bispo de cada região até. Porque se tinha lá 10 assembleias numa região, que eram assembleias pequenas, poucos irmãos, eles podiam muito bem combinar: não, vamos enviar um bispo, um irmão, né, um ancião só, representando essa região. Aí se tornou o bispo como é na Igreja Católica hoje, né? O bispo, ele representa uma diocese, eu acho que chama, né? Que às vezes são várias cidades ou vários bairros de uma grande cidade representado por aquele homem. Então isso já começou lá atrás, a dar primazia a certos homens. Certos homens ficaram numa posição mais elevada. E para isso aí passar para o protestantismo depois, quando em 1400, 1500, alguma coisa, surgiu a Reforma Protestante, a Reforma Protestante simplesmente copiou o que já vinha sendo feito no catolicismo. Eliminou as imagens, outros rituais e tudo mais, mas manteve um clero. Você vai hoje numa igreja protestante, independente do tipo de linha que eles adotam, linha doutrinária que eles adotam, ou linha de governo que eles adotem,
você sempre encontra lá um homem que é um pastor, né, que é o líder máximo daquela congregação, ou então, no sentido mais amplo, você vai encontrar também um bispo de uma região, ou então, mais amplo ainda, você vai encontrar o presidente da denominação, que ele manda em todas as igrejas daquela denominação. É igualzinho o que acontece no catolicismo. E é claro que todos consideram esses como homens mais elevados na hierarquia do que os crentes comuns, do que os leigos, né? Tem o clero, ou os clérigos, que formam o clero, e os leigos, que formam o laicato, né? Acho que chama. É laicato, acho que é a geral, a arquibancada, né? Então existe essa divisão nas religiões. Quem não enxerga isso tá cego. Tá cego. Não é bíblico. Entenda isso, não é bíblico. Porque ainda que existam dons, de Efésios 4, por exemplo, né? Temos lá que Cristo, subindo ao céu, deu uns para... Cristo subindo ao céu, não foi a faculdade de teologia, nem foi uma junta de homens. Cristo subindo ao céu, deu uns para apóstolos, outros para profetas, Efésios 4. Outros para pastores, ou primeiro vem evangelistas, né? Porque nessa ordem, depois pastores e mestres ou doutores. Agora, isso são dons de Cristo. Não são cargos efetivos ou posições de graduação, nada disso, são dons de Cristo. Apóstolos, aqueles que viram o Senhor, aqueles que andaram com o Senhor e aqueles que deixaram os passos do Senhor para nós conhecermos e seguirmos. Profetas não são os profetas do Antigo Testamento, não é Isaías, Jeremias, nada disso. São os profetas da igreja, do Novo Testamento. Quem são esses profetas? Aqueles que deixaram também o alicerce, sobre o qual agora os outros dons vão construindo. Não é? Somos edificados sobre o alicerce ou o fundamento dos apóstolos e profetas. Percebe? Que fundamento é esse? A palavra revelada do Novo Testamento. Eles nos entregaram a planta, o projeto. Você vai construir uma casa, tem o projeto, tem onde vão as paredes. O alicerce está aqui, está aqui, está aqui, ali. Você não pode construir fora do alicerce. Então o alicerce é a palavra de Deus deixada pelos apóstolos e profetas da igreja. E em cima dele vem as paredes agora, com os tijolinhos que somos nós. Que o templo de Deus, a casa de Deus vai crescendo então em cima disso. Então esses pastores, evangelistas, pastores e doutores, são dons universais da igreja. Então, se na denominação você tem o pastor da igreja da cidade, da igreja batista central de Limeira, por exemplo. Ele é pastor da igreja batista central de Limeira. Mas os dons não são assim. Porque um evangelista, ele é evangelista até debaixo d'água, ele não é evangelista local. Ele é evangelista que sai pelo mundo evangelizando. Aliás, a sua atuação não é restrita à assembleia local, à igreja local. Se tem um pastor, ele não é o pastor daquela igreja local, não. Ele é um dom de pastoreio, que ele sai pelo mundo também, exercendo esse dom de pastoreio. Você tem um mestre ou doutor, mesma coisa, ele ensina a doutrina. Você encontra isso aí muito bem dividido em Atos capítulo 11, quando houve a debandada de Jerusalém por causa da perseguição. Muitos fugiram de Jerusalém, muitos cristãos fugiram. Aliás, foi aqui que eles são chamados primeira vez de cristãos, né? No versículo 19, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles ainda estavam... Atos é um livro de transição. Precisa entender isso, né? Eles ainda estavam numa transição do judaísmo para o cristianismo. Então, assim como Pedro não entendeu nada quando o Senhor falou para ele visitar Cornélio, porque Pedro não entrava em casa de gentil, em casa de não-judeu, não é? Então, para ele foi um absurdo o Senhor falar para ele receber Cornélio. Aí o Senhor tem que mostrar aquele lençol que desce do céu
com animais puros e impuros e falar: Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu nunca matei e comi um animal impuro, tal. 3 vezes o Senhor precisa falar para ele entender que aquelas leis do Antigo Testamento simbolizavam coisas que o Senhor ia mostrar para eles, ensinar eles no Novo Testamento. Então aqueles animais impuros, em contrapartida aos puros, eram os gentios comparado aos judeus. Porque os judeus consideravam os gentios cães, impuros. Mas agora não mais. Não podia mais fazer isso. Porque o que Deus escolheu, ele não podia rejeitar. Por isso que daí ele recebe Cornélio e tem que explicar para os seus irmãos judeus, cristãos judeus, né, pelos outros apóstolos, por que ele tinha feito aquilo, né, de receber Cornélio e sua família. Cornélio era um gentil, era um centurião romano, porque Deus não faz acepção de pessoas. E estava deixando muito claro isso, que tinha derrubado a parede de separação que dividia os judeus dos outros homens, para formar um corpo agora, que é a igreja. Então esses aqui, que são dispersos pela perseguição, ainda traziam esse ranço, né, de se considerar alguma coisa em relação aos gentios. Por isso eles não pregam o evangelho, senão somente aos judeus, em Atos 11, 19. E havia entre eles alguns homens síprios e cirenenses, que eram provavelmente gentios, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus aos gregos. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então esses síprios e cirenenses estão representando aqui quem? Que dom que eles representam daqueles dons de Efésios 4? Eles estão fazendo o trabalho de evangelistas. Eles estão evangelizando, porque eles certamente tinham o dom de evangelizar. Dom de evangelista não era um título. O único que é chamado evangelista na Bíblia é Filipe. Mas isso, claro, não como um título honorífico, né? Tipo doutor. O Filipe é doutor evangelista. Nada disso. É porque ele pregava o evangelho. Ele tinha o dom recebido de Cristo e pregava o evangelho. Não tinha carteirinha, não tinha crachá. Evangelista Filipe. Não era isso. Aí então eles pregam a palavra, pregam o Senhor Jesus. No versículo 21, a mão do Senhor era com eles. Grande número creu e se converteu ao Senhor. E agora? Agora o Senhor vai usar os outros dons. Que dom? Versículo 22. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quem era Barnabé? Que dom tinha Barnabé? Fica muito claro aqui que Barnabé tinha o dom de pastor. Porque o que Barnabé faz? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. O que o pastor faz? O pastor agrega. O pastor junta o rebanho. E no caso nosso, junta o rebanho a Cristo. Né? Barnabé não reuniu o rebanho em torno de si mesmo, mas exortou a todos que permanecessem no Senhor. No Senhor. Versículo 24 mostra que as credenciais dele, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, porque eram convertidos a Cristo pela fé, porque ouviram a pregação daqueles cirenenses e síprios. Mas agora precisa do trabalho do pastor, reunir aquelas ovelhas. Reuniu em torno de quem? Do Senhor. E partiu Barnabé, no versículo 25, para Tarso, a buscar Saulo. E aqui é bonito isso, porque Barnabé, ele entende a sua limitação. Ele tem o dom de pastor, mas não tem... Talvez ele tivesse também o dom de mestre, né? Aqui não diz. Mas ele vai em busca de Saulo. E conduz Saulo até Antioquia, no versículo 25 de Atos 11. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aqui ainda dá uma palhinha no versículo 27. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágabo,
dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, o profeta aqui, você está vendo que Paulo, além de apóstolo, também era profeta, porque o Espírito Santo o inspirou para escrever as epístolas que servem hoje de alicerce para a casa de Deus, que é a igreja. Mas havia também esses profetas como Ágabo, que tinham o dom da profecia, recebidos de Cristo, porque naquela época não tinha ainda a palavra escrita, o Novo Testamento escrito. Então, certamente, em cada reunião, quando eles estavam congregados, o Senhor usava aqueles que tinham dom de profetas, para ensinar a verdade, ensinar a sã doutrina, até que tudo isso fosse compilado, e hoje nós não precisamos de apóstolos e nem de profetas, nesse sentido. Claro que existe o sentido do profeta, que é aquele que profere a palavra de Deus, ou fala da parte de Deus, mas fala em cima do que já existe, e não em novidade, né? Não tem nada inédito. Ninguém pode chegar e falar assim: irmãos, recebi agora uma revelação que amanhã vai chover. Amigo, não precisa receber revelação para isso. Olha o homem do tempo, ele fala para você se vai chover ou não. Então, a profecia no sentido bíblico do começo da igreja era de estabelecer fundamentos. Deixa eu ir lá para Efésios capítulo 2, só para embasar isso que eu estou falando aqui. No versículo 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento, o alicerce. Quem já construiu casa aí, sabe que a primeira coisa que se faz é um alicerce, porque o alicerce não apenas é aquilo que vai manter a casa no lugar, não vai desmoronar as paredes, né? Mas o alicerce também é aquilo que determina onde vai ter parede. Se o pedreiro já completou o alicerce e começou a levantar as paredes, e a madame chega lá, isso acontece muito, né? Ai, não, mas faz assim, essa parede aqui você põe mais para cá. Não, mas dona, aí não tem alicerce. Não, põe em cima da terra, a terra aqui é firme. Vai cair a parede. Vai cair. Eu me lembro, eu trabalhei com meu primo, que era arquiteto. No tempo que eu estudava arquitetura, eu fazia estágio no escritório dele, de arquitetura, lá em Santos. Em São Vicente. Eu estudava em Santos, em São Vicente era o escritório. E ele contava assim, os casos mais escabrosos, né, que acontecia. E também acontecia no tempo que eu estava lá trabalhando com ele também. Tipo o cara, o pedreiro no apartamento, querer pregar um prego na parede com a pistola de ar comprimido, aquela pistola que prega prego em concreto. Né? Você vai pregar no concreto, você usa aquela pistola. E o cara pôs na parede de tijolo furado. Aí daqui a pouco aparece a vizinha, porque o prédio era uma reforma, né? E o prédio estava habitado. Aparece a vizinha do apartamento ao lado, desesperada. Aí meu primo correu lá para saber o que aconteceu. Tinha um furo no espelho do quarto dela, da penteadeira dela. Ela estava na penteadeira, passou um prego do lado dela, porque o prego furou a parede de tijolo furado e furou o espelho dela. Então os pedreiros faziam barbaridade. Tipo teve um que o meu primo foi lá e marcou, era uma reforma também de apartamento, num edifício, né, de apartamentos. Meu primo foi lá com a planta, sabendo onde passavam as vigas, as colunas, tudo certinho, porque tinha que abrir uma parede para juntar dois ambientes lá, ou abrir uma porta, alguma coisa assim. Então ele foi lá e pegou e riscou com carvão. Ó, você vai quebrar aqui, viu, pedreiro? Quebra aqui, abre a porta aqui, tá bom? Ah, sim, senhor. Pode deixar, doutor Humberto, pode deixar que eu vou quebrar aí a parede. Aí ele volta no fim do dia para ver como é que estava a obra. Ele olhou e falou: mas o que é isso aqui? Você quebrou? Eu mandei. Ah, não, porque a madame veio aqui e falou para quebrar um pouco mais pro lado. E estava duro, seu Humberto, tinha concreto. O cara quebrou uma coluna de concreto que sustenta o prédio. Aí meu primo saiu correndo, voando para um ferro velho, para catar uns pedaços de trilho de trem e formar uma coluna de novo de trilho de trem, encher de concreto aquilo,
Porque o cara cortou, podia derrubar o prédio, depende da posição, onde estava, qual era o papel que aquela coluna, mas certamente aquilo ali abalava a estrutura, né? Então, quem não entende que uma estrutura que é construída para se apoiar tudo que vier depois em cima, vai abrir a porta no lugar que não deve. Vai quebrar a parede no lugar que não deve. E é isso que fazem as religiões hoje, quando constroem fora do alicerce. O Senhor fala na sua palavra, toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Vamos achar o versículo? Mateus 15, versículo 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, os discípulos do Senhor, ficaram escandalizados por causa da bronca que ele deu nos fariseus, né? Que o que contamina, no versículo 11, ele fala, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso que contamina o homem, porque os fariseus estavam lá querendo que os seus discípulos guardassem a lei, e ele repreende, então, esses fariseus, dizendo nos versículos anteriores, né, no versículo 4, porque Deus ordenou, dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem pai nem mãe. Os judeus diziam isso, né? Os fariseus diziam isso. E o Senhor fala, assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E o que a religião faz? A religião cria tradições e aí invalida a palavra de Deus. Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, mas o catolicismo, principalmente o catolicismo, o protestantismo segue assim um pouquinho mais disso, mas no catolicismo você tem duas fontes de autoridade. A Bíblia, que é a palavra de Deus, e a tradição dos pais. A tradição do colegiado. Que são as várias encíclicas e documentos papais e de bispos e de cardeais que foram sendo construídas ao longo dos séculos, né? Essa é a tradição. Essa é a tradição. Tem a palavra de Deus, a Bíblia e a tradição. Como se fosse a advocacia, tem um nome isso, né? Que é quando um julgamento de alguma causa abre um precedente para depois todos os julgamentos daquela causa seguirem não exatamente a letra da lei, mas esse precedente. Eu agora fugiu completamente da minha memória o nome disso, eu não sou advogado. Mas, então, o que eu estava dizendo é isso. Tem a tradição e tem a palavra de Deus. O que o catolicismo faz? Se a tradição não bater com o ensino da palavra de Deus, fica valendo a tradição. A tradição se sobrepõe à palavra de Deus. É isso aqui que eles faziam já no judaísmo. Né? Assim invalidastes, Mateus 15, 6, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. O mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que você mais tem hoje? Não pode usar calça comprida. Você não pode pintar o cabelo, você não pode pintar a unha. A calça tem que... A saia da mulher tem que ser abaixo do joelho, ou no tornozelo, ou... Eu acho que até já contei aqui outro dia que eu passei em frente a uma congregação religiosa aí, que é muito severa, né? E as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem usar calça comprida, tem que usar saia comprida até quase os pés, né? E quando eu passei em frente, tinha uma jovem bonita entrando lá, e ela realmente estava obedecendo a lei da saia comprida. Ela estava com uma mini saia, e por cima da mini saia, uma saia transparente até os pés.
O que chamava a atenção eram as pernas da menina, né? Porque ela estava com uma mini saia muito curta. Isso acho que está na moda, inclusive hoje. A mocinha põe uns shorts ou uma mini saia curtinha e depois veste uma saia bem comprida, transparente. Então era uma maneira de burlar a lei, né? A lei a tradição daquela instituição, né? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homens. São preceitos de homens. Essa mesma religião proíbe o homem usar barba. Eu pergunto, onde acharam uma coisa dessas? O próprio Senhor Jesus usava barba, que quando ele é preso, a Bíblia fala que arrancaram profeticamente, né, foi falado dele como arrancaram a barba dele com as mãos. Pegavam na barba dele e arrancavam com as mãos. Né? Algumas versões falam, puxaram meus cabelos, algumas falam cabelos do rosto. Depende da versão, você vai conseguir entender o que está falando ali. Tanto é que no tempo do Antigo Testamento, era uma desonra um homem ter a sua barba rapada. É um episódio quando alguns judeus são presos, né? São presos pelo inimigo numa batalha que tem lá e tal. E quando eles voltam o inimigo depois devolve os prisioneiros, tudo com a barba feita. Isso foi uma desonra tremenda. Eles precisaram ficar separados à parte, esperando a barba crescer. Então agora você vai numa religião que se diz cristã, dizendo que segue a Bíblia e que você não pode usar barba, o homem não pode ter barba. Eu pergunto, de onde veio isso? Doutrina de homens. Doutrinas que são preceitos de homens. Aqui em Mateus 15, 9. E versículo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O Senhor está se referindo aqui às várias leis alimentícias, né, que havia no Antigo Testamento e às quais os fariseus se apegavam ferrenhamente a elas e acusavam os discípulos do Senhor de estarem comendo sem lavar a mão, por exemplo, né? Versículo 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Veja que os próprios discípulos do Senhor ainda não estavam com os dois pés dentro do círculo do Senhor. Eles ainda estavam com o pezinho fora do lado dos fariseus e das tradições religiosas. E você não vai entender a palavra de Deus se você mantém um pezinho no meio das tradições religiosas. E em Hebreus 13 é deixado isso muito claro. O próprio livro de Hebreus inteiro, né, a carta aos Hebreus, foi escrita para hebreus cristãos. Alguns deles não convertidos, apenas convertidos intelectualmente, outros realmente salvos por Cristo. Por isso que ali você vê uma mescla de instruções que é dada tanto para os que eram hebreus cristãos, mas não convertidos, como hebreus cristãos convertidos. Mas quando chega no capítulo 13, ele fala: não temos um altar onde possam exercer o seu ofício os sacerdotes do templo. E depois ele fala: saiamos, pois, a ele, a Cristo, fora do arraial. O que era o arraial? O arraial era o sistema judaico, com as suas leis, sua religião, os seus sacerdotes, os seus costumes, os seus sacrifícios. Saiamos a Cristo fora do arraial. Esse apelo vale hoje também para o cristão. Porque o cristão, quando ele está ligado a uma instituição religiosa, ele está ligado de uma forma indireta ao arraial judaico. Porque a maioria das religiões ditas cristãs, elas repetem aquilo que se faz no judaísmo. Então tem lá a Páscoa, tem vestes especiais para o clero, ou para o sacerdote, ou para o pastor, ou para alguém. Tem um templo com objetos, imitando os objetos do templo e da antiga tenda, do Antigo Testamento, né, do tabernáculo. Eu estudei arquitetura, então, por exemplo, aquelas catedrais medievais, elas seguem uma planta, né, um projeto, para imitar o Templo de Jerusalém. As diferentes áreas dentro da planta da catedral, inclusive tem o Santíssimo Lugar,
onde fica uma capelinha lá com um cálice representando que ali é a presença de Deus, né? E algumas religiões protestantes ainda agora ultrapassaram o absurdo, né? Bota uma arca lá. Aqui é o lugar a presença de Deus. Aí faz aquela fila de fiéis para todo mundo pôr a mãozinha na arca para ser abençoado. Cara, se alguém pusesse a mão na arca do Antigo Testamento, morria na hora. A arca não podia tocar a arca. Tem um lá que toca a arca e morre. É fulminado, né? Mas voltando então aqui, o Senhor Jesus, isso aqui deixou claro que os seus próprios discípulos, em Mateus 15, 12, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabeis que os fariseus, ouvindo essas coisas, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então toda instituição, organização, templo, nomes, cargos que não vêm do Pai, não têm fundamentação bíblica, serão arrancados. Não vão perdurar. Desaparecerão simplesmente. Porque Deus falou que toda planta que o meu Pai não... O Senhor Jesus falou: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Então, qualquer tentativa do homem de estabelecer coisas e práticas que não tenha respaldo na sã doutrina dos apóstolos hoje, porque é isso que nós hoje seguimos, será arrancada. Não vai existir. Agora vamos ver se eu consigo voltar de onde eu parti, né? Falei do alicerce, dos dons, falei de Atos 11, do diferente papel dos dons, lembrando de novo que não eram títulos honoríficos e nem eram dons dados por uma instituição religiosa, uma faculdade de teologia, nada. Eram dons de Cristo e são dons de Cristo até hoje, não é? E aqui ele também deu exemplo para os seus discípulos ao lavar os pés dos discípulos. Ele deixou muito claro em João capítulo 13, versículo 14: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então ali eles estavam diante do Cristo, do Senhor Jesus, Deus e homem, que se abaixou para lavar os pés deles, para que eles aprendessem a lição de nunca se considerarem a última bolacha do pacote. Não tem a bolacha ali, mas a expressão que a gente usa muito hoje, né? Você se achar. Eles estavam se achando. Não era para ninguém se achar coisa nenhuma. Só tem um acima de nós, que é o próprio Senhor Jesus. Então, voltando lá para o nosso capítulo de Filipenses 2, no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória. O que é vanglória? É vanglória, é uma glória vã. Eu vou me vangloriar das minhas obras. Grande porcaria. É uma glória vã. Não vai servir para nada. Por isso que quando fala lá em aqueles fariseus, olha quanta ramificação que tem essa pregação, né? Você começa com um ponto e de repente começa a sair galho para cá, galho para lá. Né? Quando fala lá dos fariseus, em Mateus 6, versículo 5, o Senhor vai falar da oração. Quando orares, não sejas como os hipócritas. Ele chamou antes os fariseus de hipócritas, né? Pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Alguém perguntou para mim essa semana: Mário, eu não posso orar em pé? Não é isso que quer dizer a passagem. A passagem está dando o exemplo. Em pé por quê na sinagoga? Porque ele queria se mostrar.
porque ele queria ser visto pelos homens, mas não que seja errado orar em pé, ok? Se comprazem, têm prazer em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ou seja, o objetivo deles não é serem ouvidos por Deus, é serem vistos pelos homens. E aí o que o Senhor fala no final? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que quer dizer isso? Eles queriam ser vistos pelos homens? Ok, foram vistos pelos homens. Fim, acabou. Pode fechar esse assunto aí. Então, quando você faz alguma coisa para ser visto pelos homens, assim que você for visto pelos homens, acabou. Mas então não vou receber galardão, recompensa do Senhor porque eu fiz essa obra para ele e tal? Não, porque se você fez com a intenção de ser visto pelos homens, você já recebeu. Os homens não viram você, viram, então, enfim, acabou. Quitado, tá? Zerou a conta. Né? É muito importante isso, que a intenção tem um peso grande nessas coisas, nas coisas do Senhor. Nas coisas que fazemos para o Senhor, a intenção tem um peso grande. Me lembrei agora de uma historinha, né, que me contaram uma vez, que o irmão foi para a reunião e ele levou no bolso direito, tipo assim, uma nota de R$100. E no bolso esquerdo, uma nota de não tem mais nota de né, de R$2. No bolso esquerdo, R$2. Porque ele ia dar na coleta R$2. Aí ele chega lá, na hora passa a sacolinha da coleta, ele erra o bolso, pega de R$100 e tchups, dentro da sacolinha. Depois que ele deu, ele falou, errei, dei a nota errada, mas aí você não pode pegar o troco. Ele falou, amigo, pera aí que eu vou fazer um troco aqui. Eu já vi, tem gente que fazia isso no tempo do catolicismo, porque eles passavam uma cestinha de pão, e tinha gente que punha lá uma nota e depois tirava o troco, fazia troco ali na hora, como se estivesse na roleta do banco, do ônibus, né? Fazendo troco ali com o motorista. Então o cara percebeu, falou, puxa, daí na hora que saiu lá na rua, já caminhando junto com outro irmão, ele falou assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu, eu hoje ia dar uma oferta de R$1, errei, enfiei a mão no bolso errado e dei 100. Mas pelo menos eu vou receber galardão de 100, né? Não. O outro falou para ele, não senhor, você vai receber galardão de 1. Que foi essa a sua intenção. Você teve R$99 de prejuízo na sua oferta. Mas então vamos voltar aqui, que o exemplo nosso, o exemplo supremo que nós temos, é do próprio Senhor, que foi humilde até o fim. Não tinha uma glória vazia, né? Porque vanglória é uma glória vazia. Vanglória, não tem consistência, não tem miolo, é só casca. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. O Senhor fez isso lavando os pés dos seus discípulos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então uma indicação de alguém que realmente esteja servindo o Senhor é seu desejo de servir os irmãos, de servir os necessitados, de servir os fracos, os oprimidos, os enfermos. Isso aí mostra também se ele está querendo tudo para ele, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu. Não, mas isso é meu. Mas cada qual também para o que é dos outros. Então, isso aí é uma coisa que é importante perceber, porque às vezes você detecta, né, uma pessoa que vive para o umbigo. Ele só busca os seus interesses, ele calcula. Bom, se eu fizer isso, o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ganhar com isso? Né? Tem que... Porque por exemplo, espiritismo. Uma pessoa outro dia me escreveu e falou assim, mas os espíritas são muito caridosos. Eu falei assim, engano seu. Por que um espírita é caridoso? Porque ele precisa, né, segundo a doutrina dele, com a caridade, ele vai eliminando o karma dele. Ele vai reduzindo a sua conta. A conta que ele vai ter que pagar depois, em trocentas reencarnações. Então, na realidade, a caridade que ele faz é só com intenção própria. Ele está querendo ajudar a si mesmo. Não é uma caridade
desapegada de objetivos pessoais. Né? Eu dediquei minha vida nos pobres, ajudando os pobres. Deus vai me dar vai eliminar meu karma. Não. Isso é a maneira mais egoística. Porque a única caridade realmente que vale, né? Sem caridade, tem até uma frase espírita que eles usam muito, fora da caridade não há salvação. Essa frase está certa. Está errada a aplicação dela. Porque fora da caridade não há salvação mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em João, vede, irmãos, a caridade. 1 João capítulo 3, versículo 1. Eu vou usar uma versão do Almeida, que é mais antiga. É mais antiga do que essas novas. 1 João 3,1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, fora da caridade não há salvação mesmo. Mas que caridade? A minha? Não tenho nada para dar. A caridade de Deus, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, deixa eu ver se eu lembro do que eu estava falando aqui em Filipenses capítulo 2. Então, o exemplo realmente, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E eu iria sugerir, depois que os irmãos, eu falei muito aqui, falei quase uma hora, depois que os irmãos também opinarem aí, porque eu acabei atentando para para o meu tempo de falar, e nem me lembrei de dar uma oportunidade para os irmãos aí comentarem também. Mas no versículo 5 em diante, que ele vai falar de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento é esse? Aí nós vamos ver uma descida de 7 degraus vinda da glória até o fundo do poço da morte, para depois Deus o exaltar sobremaneira 7 degraus acima, até chegar na glória outra vez. Agora como o Filho do Homem glorificado. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.